Agora teremos o bloco Perguntas e Respostas com o preletor Heitor Miyazaki. Muito obrigado. Feliz ano novo vai ser depois, tá? Pode. A primeira, problemas de respiração, pressão alta e agora pressão baixa. O que fazer? Problema respiratório está muito ligado ao nosso sentimento, à nossa comunicação, à nossa ligação com nossos superiores e subalternos. Tanto que quando as crianças guardam ressentimento dos pais, tem problemas respiratórios. Nesses problemas respiratórios manifestam depois a rinite e outras coisas mais. E também quando, no seu caso, se precisa voltar a mente mais para o seu interior, para a sua vida, mais para Deus. O seu dia a dia está muito ligado para o mundo fenomênico, então ocorre uma oscilação, uma mudança no seu emocional, a ponto de perder totalmente o controle da sua respiração, automaticamente dos batimentos cardíacos. Então essa ansiedade, inquietação, medo, tudo isso que faz com que ocorra diante de certas coisas que você vê aqui na Terra, isso pode ser eliminado através da meditação Shinsokan. Lembrando que os navios que afundaram, porque a tormenta estava na flor do mar, na superfície, mas embaixo do mar é tranquilo, não tem tormenta nenhuma, é calmo, sereno, mas na superfície vem aquela agitação, ondas elevadas, ondas bravias, mas embaixo não. Então é isso que você tem que fazer, mergulhar no mundo absoluto de Deus e contemplar no oceano de sabedoria infinita, de amor de Deus, contemplar Deus e contemplar você com Deus, ou seja, contemplando que a sua vida é uma vida perfeita de Deus, com os olhos fechados, com a mente voltada para Deus, transcendendo esse mundo dos 5 sentidos, parar de ficar pensando, preocupado com as coisas do mundo terrenal e assim voltar a mente para a sua natureza divina. Às vezes a pessoa fica tão sugestionada com coisas externas que o coração dela bate. Se alguém conta uma história, vem alguém e conta um fato que não é real, a sua mãe morreu, pronto, já fica nervosa, já fica com tremedeira. Depois vem outra notícia, não é mentira, é fake news, é notícia falsa, aí ela volta à normalidade. É assim que funciona, não é? Se a gente pensa no limão, aparece água na boca. Se houve uma coisa que nos emociona, a pessoa sente uma circulação sanguínea aumentar e tudo isso começa a gerar um batimento cardíaco, tremedeiro, outras coisas, tudo pelo lado emocional. Então controle esse lado emocional praticando a meditação Shinsokan e leia mais o livro A Verdade, a Sutra Sagrada Verdade em Orações, volume 1. E principalmente quando for iniciar a meditação Shinsokan, leia uma oração antes para poder ajustar a mente, afinar a mente, para que possa se concentrar rapidamente a Deus. O fato de fazer meditação Shinsokan muito tempo não significa que a pessoa está tendo um resultado melhor. Porque às vezes a pessoa fica muito tempo, mas a mente vai para lá, vai para cá, vai ver futebol, vai pensar outra coisa e não se concentra. Às vezes a pessoa com pouco tempo de meditação, ela se concentra e torna-se uma oração muito mais eficaz. E aquele que faz um tempo maior, mas sem aquela devida concentração, é uma oração eficiente, mas não é eficaz. Tudo bem? Vamos adiante. Por que há intolerância à lactose? Interessante, né? A gente vai aprendendo cada coisa, cada vez mais. A lactose que está havendo na internet é açúcar presente no leite e seus derivados. É um hidrato de carbono, mais especificamente de disacarídeo, 2, né? Que é composto de 2 monossacarídicos, que é a glicose e galactose. Entenderam? Não, né? Também não. O que nós temos que entender aqui é o seguinte: até grifei,
A teoria fez, está vendo? Não estão vendo, agora estão vendo. Ela é açúcar presente no leite e nos seus derivados. Agora, lendo o livro Mente, a Alimentação e Fisionomia, esse livro é interessante. Eu até esqueci de trazer aqui agora, mas esse livro, o mestre cita alguns detalhes cuja alimentação é muito importante no nosso dia a dia. Agora vocês vão ver daqui a pouco um dos textos que está nesse livro. Diz o seguinte, livro Mente, Alimentação e Fisionomia. O açúcar acidifica o sangue. O normal é que o sangue mantenha determinada alcalinidade. Se elevar a acidez do sangue e não puder mais manter o nível adequado de alcalinidade para se defender, sempre tem uma defesa, né? O corpo humano procura manter o nível alcalino do sangue dissolvendo o cálcio nos dentes dissolvendo o cálcio dos dentes e dos ossos. Então ele vai dissolver o cálcio dos dentes e dos ossos. Por isso os dentes ficam fracos, porque a nossa alimentação não está correta. E da onde que o organismo vai tirar o cálcio? Da onde tem? E onde que tem? Nos dentes, né? Nos dentes e nos ossos. Facilitando o aparecimento de cáries, os ossos ficam porosos. Está vendo onde começa a osteoporose? Uma série de alimentos, principalmente alguns, muitos refrigerantes, né? Porque o açúcar, o mestre cita, não é um açúcar natural como o da cana-de-açúcar. Então, o açúcar natural que Deus já deixou para o homem, não tem problema. Mas açúcar que é um monte de coisas que feito pelo homem, industrializado, outras coisas a mais, é isso que gera problema. Agora, veja o detalhe também, aqui ó, voltando aqui, lactose, açúcar presente no leite, né? Então, o mestre cita sobre a necessidade da alimentação correta de acordo com o ser. Então, o leite, em outro momento, mas fala que o leite do boi, do gado, não é para o homem, na verdade, é para o bezerro, concorda? Então, na verdade, não é uma coisa 100% ótima para o ser humano. Então, o açúcar que está no leite é um açúcar criado pelo animal. Então, começa a dar aquele choque, aquele divergente que a pessoa não sabe. Então, isso vai gerando a lactose, né? E não se deve usar açúcar refinado no preparo do acompanhamento de uma refeição. No caso de ter usá-lo, deve-se colocar uma quantidade muito pequena. Agora continua, na outra página do livro, Mente, Alimentação e Fisionomia. Ao ingerir açúcar, recomenda-se fazer o possível para que seja mascavo, o mais natural possível, né? É a garapa, a cana-de-açúcar, que depois é fervida, então vira o açúcar, vira essa mascavo que desidratando mais ainda, vira o que? A rapadura. O açúcar refinado é branco e bonito. Na empresa que eu trabalhei, empresa siderúrgica, nós tínhamos como fornecedores empresas que produziam cal. Na verdade não é que produziam, exploravam cal mineral e para o uso na fabricação de aço. Aí um dia, numa reunião, época do Plano Collor, em que houve aquele feriado bancário e que as empresas ficaram mas praticamente num sufoco, porque os bancos fechados, mudança de moeda, o deságio das moedas, lembram que tinha que trocar, fazer o deságio? E nós tivemos que fazer uma série de reuniões com os fornecedores, e uma delas foi de um superintendente da empresa de cal. Aí eu perguntei a ele, em off, né? Vocês fornecem cal para a empresa de açúcar? Ele falou, muito. Então aquele branquinho é do cal, né? Só pode ser do cal, não é verdade? Então por isso que tem certas misturas do açúcar refinado que não é conveniente. Agora o açúcar mascavo, então a própria rapadura
ralada, já não é tão mal, porque é uma coisa natural. O açúcar refinado branco e bonito, mas por não conter todos os componentes da cana-de-açúcar de forma harmoniosa, aí nesse livro, Mente, a Alimentação e Fisionomia, o mestre fala sobre o Yin Yang. Lembra aquele círculo Yin Yang que tem um símbolo, o desenho na bandeira da Coreia? Yin Yang, né? É o equilíbrio do positivo com o negativo. Então tudo tem que ter equilíbrio. Então o próprio o equilíbrio também do açúcar com o sal. Então o mestre fala nesse livro também outro detalhe do açúcar. Depois, acho que está aqui, vamos ver, vamos continuar aqui, depois nós vamos ver. Os alimentos quais foram criados por Deus não provocam danos, mas quando neles acrescentarem métodos artificiais e romperem a sua harmonia natural, causarão muitos danos. Experimente assar um moti. O japonês sabe o que é moti, né? Aquele bolinho de arroz, mas esse arroz comum, unido venceremos, que se transformou no arroz. É um arroz especial e que a pessoa tem que bater no pilão, bater, e o grão vai se juntando um por um. E aquilo é muito delicioso. Você põe na chapa assim, depois come com um pouquinho de açúcar e um pouquinho de shoyu. Toda virada, todo o início do ano novo, os japoneses comem esse moti. Experimente assar um moti, bolinho de arroz glutinoso, socado no pilão, seco que contém açúcar. Ele ficará inchado pela dispersão das moléculas. Por isso o açúcar, a pessoa que quer fazer o regime, não fica se inchando com açúcar. O açúcar incha, o sal encolhe, ele retrai, tá bom? Próximo. Sempre dirigi carro sem problemas. Agora tenho muito medo de dirigir. O que fazer? Eu sempre falo isso. As mulheres perguntam, o que eu faço para dirigir? Então eu falo sempre, meu slogan é o seguinte: dirigir é tão fácil que até os homens conseguem, né? Imagine, quem fez a pergunta, que você está dirigindo em São Paulo, onde tem 7 milhões de veículos oficiais, cadastrados no Detran. Então não é um número chute, não. É real. Isso faz 3 anos que está esse número, né? Imagine estar dirigindo tranquilamente e você é dono de você mesmo, ou seja, com uma autoconfiança tranquilamente, ok? Você olha para o retrovisor esquerdo, olha para o lado direito, olha para o interno, e se o seu carro é automático não precisa engatar a marcha, mas se o seu carro não é automático, você já vai acertando a marcha, de acordo com a velocidade. Pare. Sinal fechou. Vermelho. Agora ficou verde, acelere. E vai repetindo. 10 minutos. Sou filho de Deus, sou filha de Deus, sou corajoso, grave, sou corajoso, sou excelente motorista. Sou abençoado. Outro detalhe, sou abençoado e protegida por Deus. Essas palavras gravadas subconsciente 10, 20 minutos, isso fará com que você perca o medo e adquira autoconfiança. Simplesmente isso, tá bom? Agora eu ligo o motor e pode sair do carro e ligar o carro, porque estava na garagem parada, né? Então, todo dia faça isso dentro da garagem, o carro parado, você vai se familiarizar e quando entrar no carro para dirigir, não vai nem pensar no medo, vai dirigir naturalmente, tá bom? Próximo. Traição do marido acompanhada de traição física e psicológica. Como resolver? Os senhores que estão assistindo a aula há muito tempo já sabem a resposta, né? Numa ocasião, não estão vendo, estão vendo lá? O que está escrito aqui, ó? Numa ocasião, dá para ler? Na outra encarnação, né? Que você esteve com ele, quem cometeu adultério não foi ele. Tem 2 pessoas, por exclusão quem foi? Se não foi ele, por exclusão foi você. Por isso agradeça, porque você está se purificando através disso, tá bom? A nível consciente você não quer sofrer, ninguém quer sofrer a nível consciente, mas inconsciente deseja uma autopunição e prepara uma autossabotagem para você pagar o pecado. É assim que funciona a mente, é por isso que
Jesus Cristo conhecia isso. Veja que Cristo era psicólogo, psicanalista, isso era tudo, né? A sabedoria dele era assim, admirável, sabedoria. Embora não conste em nenhum evangelho que ele tenha cursado da faculdade, mas o conhecimento que ele tinha das leis era muito, colocava qualquer escriba e fariseu no bolso. Então, a nível consciente você não quer, mas inconsciente te arrasta, você está sendo arrastado pela força kármica. Se deseja se aprofundar no tema, então leia A Humanidade Isenta do Pecado várias vezes, e o ideal não é japonês, mas eu sugiro que você leia 10 vezes cada capítulo, né? E assim você vai gravando mais. Para resolver é preciso entender o livro que está no livro Filosofia da Verdade que Gera Milagres, volume 1, capítulo 2. Nesse livro o mestre cita sobre casos de triângulo amoroso. E ele cita que teve um pretor que orientou uma senhora que estava sofrendo por causa disso, que descobriu que o marido tinha uma filial, uma sucursal. Então ele falou, olha, você tem que entender o seguinte, você ao invés de ficar com raiva da amante dele, você tem que agradecê-la, porque ela é uma professora que está te ensinando a amar. Como você não está amando o marido verdadeiramente, vem uma professora que está te ensinando. É uma professora que tem essa missão de te ensinar. Então agradeça. Ao invés de xingá-la, agradeça. E também comece a autoanalisar, fazer uma autoanálise. Por que aconteceu isso? Né? Por que aconteceu isso? Há vários motivos. Tem casos de mulheres que têm uma educação sexual, não só mulheres, mas também tem casos de homens também que tiveram uma educação sexual totalmente equivocada e passa a ter aquele medo, fobia pelo ato sexual. Então, de um lado o foguinho, do outro lado o bombeiro, não dá harmonia. Né? Por isso que o mestre escreveu um livro que ele não queria escrever. Ele relutou muito para escrever, mas devido a grandes quantidades de pedidos de orientação que vinham, principalmente das mulheres, sobre a harmonia íntima do casal, então ele escreveu o livro Nova Visão do Casamento. Isso ajudou muitos casais a salvar o casamento, porque era um conflito muito sério. Então, isso não é somente a parte física, mas também do outro lado, existem também aqueles conflitos de ego, né? Conflitos de ego que manifestam. Então, leia nesse livro, esse professor falou, agradeça e agradeça o marido também. Então, quando a mulher que foi pedir orientação para esse professor, conseguiu entender e perdoar o marido e perdoar a amante do marido, o que aconteceu? A amante morreu. Por que morreu? Porque a missão dela acabou aí. A missão dela era isso. Tá? Aí o mestre cita que ele lembrasse, ele ouviu de 3 pessoas diferentes o seguinte comentário, quando ele falou sobre isso na palestra, que as amantes morreram. 3 vezes, 3 pessoas diferentes comentaram, citaram que quando ela entendeu e harmonizou com o marido, a amante do marido morreu. Aí, agora o que acontece no momento quando eu falo em seminários assim, sempre vem alguma mulher e fala, então eu vou morrer cedo. Outro livro que irá lhe esclarecer sobre aquilo que eu falei da encarnação anterior é A Verdade 5. Não é a verdade da vida, não, é a Verdade 5, da coleção A Verdade, que o mestre cita várias consultas que Edgar Cayce deu em estado de hipnose. Então, leia esse livro para entender melhor. E faça também a oração do perdão para o marido, tá bom? Continuando. Marido com depressão e viciado na internet. O que fazer? Leia, ore para ele, leia Sutra diariamente, em Sutra Sagrada, chuva de néctar da verdade para ele, mas não leia com aquele pensamento, tem que te aguentar, ainda tem que rezar para você. Se for para orar dessa forma, não reza, porque isso não vai fazer nada, não vai surtir efeito nenhum. Você tem que ter muito amor, muito amor. E outra coisa, se você tem que ajudar seu marido nessa encarnação,
Com certeza, ele te ajudou muito numa anterior. Numa vida anterior, ele te ajudou muito, com certeza. Tá bom? Você não colhe o que não plantou. Se está colhendo coisa boa, porque você plantou coisa boa. Se está colhendo coisa que não é boa, também você plantou isso. Deus não castiga, mas Ele criou a lei da causalidade, que é a lei da causa e efeito, para que as pessoas tenham responsabilidade e possam entender e compreender mais a si próprio. Compreender a si próprio. Se eu quiser colher coisa melhor, eu tenho que plantar coisa melhor. Ou se pratique mesmo, para valer, o CD, o poder da oração durante um mês, do jeito que está no CD. Vendo a natureza divina do seu marido, você é filho de Deus, amável, harmonioso, você é filho de Deus. Qualquer tipo de vício, esse CD resolve o problema, desde que a pessoa põe em prática. Não é com sermão que você ajudará o seu marido, mas com sorriso, atenção, oração e muito amor, ok? E é isso que fará com que ele possa sair dessa situação. Se, no momento, veja como o ser humano é, muitas mulheres adoecem quando o marido não é atencioso. Muitas mulheres gastam em excesso quando o marido não é atencioso. Então ela vai onde recebe muita atenção, que são as lojas. Pois não, minha senhora, pois não, mais atenção que o vendedor é impossível, né? E acaba gastando mais. E da mesma forma, se ele está lá mergulhado no computador, é uma fuga também, está fugindo, está uma situação que ele está faltando um pouco mais de sorriso no seu dia a dia em casa, viu? Se tiver um sorriso, uma coisa mais dócil, mais compreensão, mais elogios, ele não vai ficar preso na internet não, tá bom? Como encontrar a alma gêmea? Tenho um forte desejo de construir uma família harmoniosa. Ainda bem que o desejo é forte, hein? É que uma vez uma moça falando assim, o que eu faço para encontrar minha alma gêmea? Eu faço um encontro. Eu falei, por acaso, você que era tipo da moça que passa a sexta-feira à noite no bar com os amigos, chega em casa, você mora sozinha, faz assim, o sapato cai. O sapato cai. Aí você, não quero nem saber. Você gosta dessa ação? Eu gosto. Por isso que você não é em casa. Porque casado você não vai poder fazer isso. É um dos detalhes que o inconsciente faz com que eu não quero perder essa liberdade. Então, casando, vai ter que compartilhar tudo com o cônjuge. Consequentemente, não aparece, porque ela não quer, a nível inconsciente. Se for esperar a chegada dessa alma gêmea, talvez alguém corra primeiro e sequestre seu príncipe encantado. Se for esperar o garçom trazer a comida que você não pediu, não vai chegar nunca. Não sei se está entendendo onde eu quero que você comece a chegar. Então você vai entender o seguinte: se você não pediu, o garçom não vai te trazer. Então o que você tem que fazer para você obter o que você deseja? Pedir. Mas esse pedir não é falar, Deus me dá isso, Deus me dá aquilo, Deus me dá uma alma gêmea. Não é nesse sentido. Você vai falar para um garçom que está com você. Esse garçom se chama subconsciente seu. Você vai gravar no seu subconsciente. Ô garçomzinho chamado subconsciente. Eu quero que a minha alma gêmea seja assim, 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 assim. Detalhar. Outro dia a Bertola Claudete veio aqui e fez o relato dela, né? Escreveu como queria o príncipe encantado. E veio lá, pronto, veio apareceu exatamente como ela escreveu, nem mais nem menos, não foi? Na medida. Aí apareceu o seu Wagner. Então faça a mesma coisa, vai gravar subconsciente. E outro detalhe, essa relação deixe na cabeceira. E você vai, assim que acordar, leia a relação, mas não fica, já sei o que está escrito aí. Não, leia com atenção, como se fosse pela primeira vez. Ao despertar, já leia isso para gravar subconsciente e imagine também que você já está com ele, andando na praça, comendo pipoca no cinema, fazendo barulho com papel, o pessoal de trás chiando, reclamando. Imagine tudo isso, tá bom? Faça a forma humana,
Outro detalhe, faça os seus pais felizes. Faça os seus pais felizes. Quem ajuda em tudo é ajudado. Quem dá alegria, recebe alegria. Fazendo os pais felizes, consequentemente vai aparecer a sua alma maravilhosa, tá bom? A sua alma gêmea. Sempre senti que minha mãe me rejeitou. O que fazer? Leia o Conquiste a Felicidade com Amor. É o único livro que fala sobre autorregestação. É o único livro. Aliás, tem um padre famoso aí que até copiou do meu livro e fez uma oração da autorregestação. Ele lê meu livro. No texto, a mágoa, nesse livro, tem não é um capítulo, é um título que tem assim, é um texto que diz, dentro do título que diz, a mágoa impede manifestação do amor, é nesse texto que está a autorregestação. E ela explica direitinho o que você tem que fazer, voltar mentalmente para a barriga da mamãe. Tem gente que fica achando que é bobagem, mas em psicologia isso existe e se chama autorressignificação, né? É um autorsignificado, novamente é um registro, mudar aquele registro o significado, o registro que está, não é mudar totalmente o que está no subconsciente, isso não dá para fazer, mas você vai mudar o sentimento que você registrou no seu subconsciente, é isso que você vai fazer, ou seja, se está em ódio, você vai substituir por perdão, por compreensão, por harmonia. 8. Como resolver problemas financeiros, dívidas e carências? Toda semana cai uma pergunta dessa, né? Mais amor aos antepassados. Lembra da frase do mestre? A base da prosperidade é render orações aos antepassados. Mestre Masaru Taniguchi está no livro Melhore seu destino orando os antepassados. Tá bom? Outro detalhe, esse amor aos antepassados é cuidar dos jazigos, 2 a 3 vezes por ano visitá-los, lavar a superfície, não estou falando para lavar os ossos, não, lavar a superfície, levar flores e em casa não deixar de orar, de ler a Sutra para os antepassados. Não ter preguiça de ler a Sutra para os antepassados. Tem gente que tem preguiça de ler livro, tem preguiça de ler a Sutra, mas toda hora está lendo no WhatsApp alguma mensagem. Soma a quantidade de textos que ela leu no WhatsApp. Acho que dá para ler 10 livros por dia, não dá? Tem gente que não para de ler, tem toda hora. Até tem uns vídeos assim que mostra o pessoal vendo no WhatsApp, tem um que bateu a cabeça no poste, outro que você caiu numa fonte e caiu na água. E tá cheio de pessoas que por causa do WhatsApp acabou, né, tendo algum acidente. Orar diariamente a eles, leia a Sutra Sagrada, chuva de neve de manhã, palavras do anjo à noite. Faça tudo isso. E leia o Convite à Prosperidade, volume 1, 10 vezes. No mínimo 7 vezes. Eu vou ter agora, esse fim de semana, estive lá numa atividade puxada lá em Chile. Voltei muito cansado, porque a vontade do pessoal aprender, fiquei praticamente direto, 8, 9 horas, sozinho dando aula, né? Das 9 até as 4, depois das 5 às 8, palestra. Então foi uma atividade muito puxada. E lá tem um empresário que morou no Brasil 20 anos, em Arujá, depois voltou para lá, e aí eu recomendei, hoje ele é preletor, falei, leia o Convite à Prosperidade, volume 1. E ele, emocionado, me comentou, esse livro me ajudou muito, muito, muito. Então hoje ele é muito próspero e está muito bem sucedido quando começou a praticar tudo que a Seitiona ensina. Até uma ocasião, quando eu conversei com ele falou, estou pensando em voltar para o Brasil. Eu falei, não vai voltar não, não é o país não, porque o Chile está muito bom economicamente agora, então o problema é você. E um dos detalhes, pergunto-lhe, onde está o seu avô paterno? Onde está enterrado? Está lá na base da Cordilheira dos Andes, está muito longe mesmo daqui. E faz tempo que você não vai visitá-lo, né? Faz muito tempo, mais de 15 anos que eu não vou, porque é muito longe. Tipo daqui
o tempo de voo de avião é como se daqui a Cuiabá. Só que se for de carro, e onde está enterrado o avô dele não tem aeroporto, tem que ir de carro, mas devido às serras, tem locais que você dentro do Peru, de avião você leva 1 hora, mas de carro você leva 8 horas. Por cada montanha, altitude de 5 mil metros, 6 mil metros de altura, você tem que ficar no zigue-zague, zigue-zague, zigue-zague. Aí quando ele fez tudo aquilo que eu falei, começou a prosperar. Esse livro ajudou muito. Mais harmonia em casa é outro fator para prosperar. E ajude mais que você será ajudado. Então, por exemplo, você está no Setionê, tem a missão sagrada. A missão sagrada é para ajudar a salvar mais pessoas. E se você que perguntou de uma igreja, outra igreja lá, e lá você colabora com o dízimo, tudo bem, colabore lá. Mas se você está na Setionê, então colabore para que essa atividade possa expandir mais. Muita gente reclama, por que o horário da televisão da Setionê é muito curto? Porque é curto. Também está curto, isso é muito pouco mesmo, as contribuições que estão entrando. Precisa ajudar mais. Ok? E sobre o outro livro nós vamos falar mais. Agora o resto é com. Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigado. Ansiosamente pela nossa continuidade. E agora, com o bloco do estudo da Verdade da Vida, volume 22, com o preletor Heitor Miyazaki. Então vamos aos abraços para Regional Atibaia, Regional Triângulo Alto Paranaíba, Cuiabá, Paraná 6, Imperatriz Maranhão, Goiânia, Regional Dracena, Regional Presidente Prudente e Regional Vitória. E feliz 2020 a todos, né? Que Deus abençoe realmente. E para que 2020 seja maravilhoso realmente, não é só roupa branca que vai ajudar, não é superstição, mas para que possa ser. Lembremos daquilo que nós estudamos na Verdade da Vida, volume 1. A Heine, aquela moça que trabalhava com o Sr. Cornei, ele ouvindo uma voz disse: hipnotiza a Heine, hipnotiza a Heine. Hipnotizou a Heine e ela, em estado de hipnose, começou a ver cenas de guerra, nitidamente cenas de guerra. Isso foi em 1912. Em 1913, novamente a Heine foi hipnotizada e ela descreveu a cena de guerra com mais emoções, com mais nitidez, e ela até transpirava de ver aquela cena nítida. Ou seja, o consciente estava dormindo, mas o subconsciente, o espírito dela que estava vendo toda aquela cena. Em 1914 aconteceu a Primeira Guerra Mundial. Então, o significado o quê? A cena da guerra que ela viu no filme mental, né? Ela viu aquilo que estava no filme mental. Então, aquilo que estava no filme, que ia projetar na Terra, foi aquilo que ela viu. E, posteriormente, em 1914, projetou na face da Terra aquele filme que já estava no mundo mental. Por isso que nós temos que entender, que as pessoas precisam entender, antes de acontecer aqui na Terra. Por isso nada daqui que está acontecendo na Terra é por acaso, mas antes de acontecer aqui, aconteceu no mundo mental. Por isso que, na verdade, o horizontal diz, tudo é projeção da mente, tudo é projeção da mente. E por que a guerra manifestou? Por uma série de fatores, né? Uma série de fatores. Uma das coisas que gera o conflito de guerras é aquilo que está numa das 33 revelações divinas que o Mestre recebeu, e que diz que é o choque de egos é que faz acontecer a guerra. É choque de ilusões, né? Choque de ilusões de egos que fazem manifestar. Por isso que nós temos que entender o seguinte: e como elaborar esse filme para que nós sejamos felizes, para que 2020 seja realmente maravilhoso. Fale, deseje e faça. Fale, que nós criamos o karma pelo falar. Pense, que é o desejar. E a ação é fazer alguém feliz. Porque quando nós fazemos alguém feliz, nós estamos plantando a sementinha
que nós iremos colher depois. Fez alguém feliz, nós seremos felizes também. Fez alguém triste, também iremos colher a tristeza. Outro detalhe que é importante: viva em harmonia com tudo e com todos. Lembra a revelação divina da grande harmonia. Se fores vítima de algo atingido por micróbios ou por espíritos baixos, é prova de que não estás reconciliado com todas as coisas da terra. As pessoas muitas vezes decoram textos, mas ela não parou para analisar e parou para pensar. O mesmo ocorre com a oração Pai Nosso. Oração Pai Nosso. Decoraram a oração Pai Nosso, mas não pararam para analisar e pensar o significado de cada frase da oração Pai Nosso. Não pararam nem para pensar no comecinho da frase: Pai Nosso que estás no céu. Pai Nosso que estás no céu. Não pararam, não pensaram, não sentiram que o nosso Pai é Deus, e Ele continua sentindo que ainda é pecador, que é filho do pecado, contrariando totalmente o que Cristo ensinou. Não adianta na virada do ano roupa branca, champanhe, comer lentilha, se não renovar os pensamentos. Então, se não houver uma renovação dos pensamentos, tudo vai continuar como foi, tudo vai continuar como antes, não é verdade? Olha, em 1919, chegou 1920, entrando em 2020, 2019, entrando em 2020. Continua com os velhos hábitos, com os velhos pensamentos, mesma prepotência. Se não renovar nada, vai continuar tudo igual. A colheita vai ser igual. Se não mudar a semente, se não plantar novas sementes, boas sementes, também não vai colher nada. Esse é um detalhe que as pessoas não podem esquecer. Quanto mais pessoas felizes nós fizermos, mais felizes seremos. Não há dúvida disso. Por isso que tem pessoas que tem sorte. Tem sorte por quê? Ou então nasceu com sorte, nasceu num lugar maravilhoso. Nasceu com sorte porque ele plantou essa boa sorte, plantou boas sementes na outra encarnação, ajudou muita gente na outra encarnação. Então vem a colheita boa. Por isso que alguns nascem em lugares bons e outros nascem em países, em regiões miseráveis, onde até fome passa, né? Dá para ver? Trim! Acorda, 2020 chegou. E como receber o ano novo? Aquele livro Chave da Vida Feliz, volume 1, o mestre cita, tem um item que eu gosto muito, que chama 16 artigos para a realização do ideal. 16 artigos para a realização do ideal. E logo no início desses 16 artigos, o que o mestre fala? Receba o dia de hoje como você receberia a sua amada. Como que você vai receber a sua amada? Tem que ir com essa cara com uma vontade. Primeiro dia, principalmente as mulheres já ficam, assim que acordam, já ficam empetecando, né? E o coração já fica batendo. Como é que vai ser? Como é que vai ser? Já fica fazendo seus castelinhos. Como receber o ano novo? Aí a frase do mestre Seiichi Taniguchi: é o raiar de um novo sol, é o raiar de um novo sol, é o primeiro nascer do sol do ano. Então o que é novo? O que é novo? É a mente renovada das pessoas, isso que é novo, né? Quando visto pela mente, com a mente renovada, tudo se renova. Quando visto com a mente envelhecida, tudo se torna velho, nada muda, tudo igual, porque você não mudou o modo de pensar, não é verdade? Então, se não mudar o modo de pensar, a sensação, a emoção vai ser igual, vai ser igual. O que acontece quando as pessoas voltam de uma academia de treinamento espiritual da Seichoné? Volta com a mente totalmente renovada. Lá em Jujuy, norte da Argentina, perto da Bolívia, é um dos lugares que mais cresceu a Seichoné nos últimos tempos. E lá tinha uma moça que foi para a Academia de Santa Tecla participar do seminário de treinamento espiritual. Quando ela regressou para a Argentina, para Jujuy, mas as pessoas não ficavam olhando, é ela. Então a transformação do rosto. Mas se o rosto mudou, o que havia mudado? A mente dela que mudou.
Então é nessa mente renovação que nós precisamos fazer. Então não é sempre foi assim, sempre foi aquela história da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vou continuar assim e viver assim, vai morrer assim. Gabriela é idiota mesmo. Nós temos que evoluir, temos que melhorar, né? Temos que melhorar. Um dos fatores que faz parte do chamado milagre japonês, que foi a época que o Japão crescia 11,3, 11 ponto alguma coisa, ano a ano, né? Do Brasil, o Brasil, nós agora estamos melhorando, graças a Deus estamos melhorando, a ponto de já até fazer uma nova projeção para o ano próximo. Mas era a projeção, se atingisse 1% do crescimento do PIB já estava bom. Tal era a situação precária que estava antes. Mas, então, essa mudança que ocorreu no Japão, havia uma parte da filosofia que dizia o seguinte: constante melhorias constante. Às vezes a pessoa fala, mas eu conheci esse idioma, mas não consigo praticar tudo. Não faz mal que você não pratique tudo do início, mas é importante você estar praticando aos poucos, cada dia um pouquinho, você já está prosperando, já está progredindo, melhor do que ficar parado e não fazer nada, né? Se antes você não conseguia nem sorrir, nem falar bom dia em casa, agora você já fala, já é um progresso, Se já não está mais com cara de maracujá maduro, já está com a cara, mas já é um progresso, não é verdade? Se não lia suta, agora está lendo, já é um progresso. Então, não fique olhando o lado negativo, veja que é um progresso, já está renovado. Mente renovada, não adianta mudar apenas os móveis, mudar o móvel daqui, mudar aqui para parecer novo. Se a mente continua envelhecida, não vai mudar nada, concorda? Vai continuar o mesmo costume. Para que 2020 seja um ano excelente, precisamos plantar as sementes que nos tragam a colheita desejada. Está dando para ver? Não seja mais assim, mais compreensão. Nesse livro que eu falei, é essa capa aqui, ó, Mente, Alimentação e Fisionomia. E o mestre fala sobre a virtude da tolerância, da paciência, de ser paciente, de ser mais compreensivo. Isso tudo é muito importante. O pretor Malvese, uma vez ele estava constantemente indo para Santa Catarina. Aí estava na BR-116 e a estrada totalmente congestionada, parada. Um percurso que ele poderia fazer em 1h30, demorou 4h30. Aí quando conseguiu parar num restaurante, ele foi lavar as mãos para ir jantar. E nisso entra um caminhoneiro. Aí o caminhoneiro, nervoso, por causa dessa porcaria, eu vou chegar bem mais tarde em casa. Aí o pretor uma vez falou, se você visse o acidente que eu vi, e que você está vindo lá do sul, eu estou indo para lá, você está vindo de lá, você não viu, mas eu vi o que está causando o acidente, e você visse o que eu vi, e você não está no meio desse acidente, você não está envolvido nesse acidente, o acidente não aconteceu com você, você daria graças a Deus, porque você não foi a vítima do acidente que eu vi. Aí o rapaz se emocionou um pouco, ficou calado, falou, verdade, muito obrigado. Aí ele foi uma mesa, jantou, e esse caminhoneiro foi para outra mesa jantar. E aí o Malvese foi pagar a conta, a moça do caixa, está pago. Quem que pagou? Era a moça, o caminhoneiro que havia pago, né? Pela lição de vida que ele recebeu, ele falou, olha, eu tenho que fazer alguma coisa para dar a ele, né? Isso é uma coisa que nós temos que, as pessoas precisam entender que gratidão não é só falar, eu devo muito, muito obrigado. Isso é gratidão miserável, é ingratidão. A gratidão, diz o mestre, uma parte dela, do sentimento de gratidão, 1/3 do sentimento de gratidão é retribuir, né? Aquilo que você recebeu. Não é verdade?
Dona Claudete, se a senhora ganha o bolo da vizinha, como é que a senhora vai devolver a travessa? Como é que vai devolver a travessa? Agora ganha um bolo da vizinha. Papelzinho escrito muito obrigado? Com outra coisa dentro. É isso aí, né? É isso aí. Tem que retribuir. É isso que nós temos que fazer. Não é simplesmente falar, obrigado, está muito bom, viu? Depois te devolvo a travessa. Retribuir, sempre retribuir. Os japoneses fazem muito isso. Quando um amigo fica doente, está no hospital, ele vai lá e leva um envelope. Tem dinheiro no envelope. Se o amigo falecer, outro envelope no velório. E depois a missa, outro envelope. Aí a família, de acordo com aquelas gratidão, condolências que ela receberam com dinheiro para ajudar no velório, depois então ela retribui com alguma coisa. E para que as pessoas não regressem para casa com a barriga vazia, eles dão algumas coisas para comer. É como se fosse uma festa, mas não é festa não. Então quando era criança, o pessoal falava, japonês quando morre faz festa. Não é que faz festa. É para o pessoal não voltar para casa com fome. Em outras palavras, é o que Cristo fez com a multiplicação dos pães. Quando Cristo viu que tinha só 5 pães e 2 peixes, e vendo aquela multidão voltar para casa com fome, o amor dele falou, não, nada disso. Falou, junte aqui, aí ele multiplicou os pães. Né? Multiplicou os pães, para não deixar ninguém voltar com fome. Então isso é um ato de amor que é o caso do Thanksgiving Day, Thanksgiving Day nos Estados Unidos, Dia de Ação de Graça, que começou com o quê? Começou com aqueles ingleses na Inglaterra, quando Henrique VIII casou com a Ana Bolena, e para casar com ela, ele como já era casado, o Papa não aceitava isso. Então ele se separou da Igreja Católica, criou uma igreja chamada Anglicana, para poder casar com ela. Mas aqueles que não foram a favor dessa mudança, porque era tudo interesse egoístico dele, eram perseguidos, até mortos. Então fugiram para os Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos tiveram a condição de estar numa terra livre, plantar o que quiseram, sem perseguição, e em gratidão a Dia de Ação de Graça de dar 10%, né? A Deus, ajudar as pessoas, até casos interessantes de convidar os próprios indígenas norte-americanos para comemorar, dar comida para eles e outras coisas mais. Então esse ato de retribuir é que é importante que as pessoas tenham, né? Não somente nisso, mas também se você faz um favor para uma pessoa, um oriental, não digo só japoneses, orientais assim, outra vez que ele te encontrar, ele vai falar, muito obrigado de outro dia. Ele já te agradeceu, mas obrigado daquele dia, ele vai novamente ele vai agradecer. Ok? Então vamos, eu tenho que ficar aqui mesmo, não tem jeito. Então vamos lá. E aqui? Que cara é essa? O corpo fala. Não precisa ser psicólogo para saber como que está a personalidade da pessoa. Você entende como que é a personalidade da pessoa. Não é verdade? Indiferença. Não pode ser. Seja atencioso. Seja atencioso. Se formos tratados com frieza por alguém, é porque dessa forma nós estamos agindo com alguém. Ou seja, se estamos sendo tratados com frieza, é porque nós estamos sendo frios com alguém, nós estamos sendo indiferentes com alguém. Com alguma pessoa nós estamos sendo indiferentes. É isso que nós temos que mudar o nosso modo de pensar. E às vezes essa indiferença também se materializa em forma de doença. Teve um caso que até saiu nas primeiras, no jornal antigo da Círculo de Harmonia, um relato que aconteceu no Japão. Tinha uma senhora que era chamada viva morta, porque ela tinha um tumor de 5 centímetros no pescoço. E nenhum médico, acho que eu já comentei aqui, nenhum médico tinha coragem de operá-la, porque ficava bem perto de uma veia muito importante. Então,
Ela andava com aquele tumor enorme no pescoço, que chamava a atenção de qualquer um, 5 centímetros de altura, imagine, 5 centímetros. Aí na hora da purificação da mente, era como fazer, na hora da autorreflexão, ela lembrou que ela tinha um irmão adotivo que viviam com ela, e 17 anos que ela não conversava com ele. Então ele queria conversar com ela, chamava, mas ela nem dava atenção. E ela se arrependeu por essa discriminação, por essa arrogância, por essa prepotência, e pediu, e arrependida, colocou tudo no papel, aquele ressentimento de culpa que ela tinha por não dar atenção, não dar amor a esse irmão adotivo. Aí, quando terminou a purificação da mente, ela pôs a mão no pescoço, não tinha nada, mas durante a purificação, ela sentiu que alguém estava puxando o pescoço dela. O pretor Taketoshi Yoshida, que era da sede internacional, disse: eu vi essa cena, realmente o tumor desapareceu quando terminou. Então, assim que a mente cria e a mente cura também. A mente que fica guardando, criou o tumor. Então o tumor é uma prova, é um sentimento de conflito, é um ressentimento que se materializa e aparece um tumor. Mas quando você elimina esse ressentimento do seu subconsciente, do seu corpo astral, o tumor também desaparece. Então a mente cria e a mente cura. É isso que o mestre ensina, né? Há idosos que reclamam que os filhos não lhe dão atenção, nem os visitam. Por que isso acontece? Se quer que 2020 seja bom, então vamos aprender com isso. Olha lá, 2 australianos compraram um filhote de leão. Filhotinho, coisa de rapazes, né? Vamos comprar um filhotinho de leão. E compraram. Começaram a andar com ele no carro, olha aqui, ó, tá vendo? Só que já tá, ó, a pata dele já estava ficando grande. E o que fizeram? Levaram para... Pedi para o Rodrigo, se puder apagar a luz aqui, seria bom. Isso, obrigado. Dá para ver melhor, né? Tá vendo? O leão cresceu mais ainda. E o leão foi crescendo e levaram para a África. O que aconteceu depois de 7 anos? Foram visitar o leão. E na hora que chegaram à divisória, ele chamou o leão pelo nome que ele tinha, e o leão aparece assim. E abraçava, e lambia, e abraçava. Olha outra cena. E olha a emoção dele, né? A emoção do leão. Vocês podem entrar na internet, vocês vão ver o vídeo. É que vocês vão chorar. Mas isso significa o quê? Até os animais amam quem lhe deu amor. Então dê amor às pessoas com quem você convive em casa. Né? Vamos deixar o ego de lado. Tome a iniciativa de você agir com mais espiritualidade. Se o outro não quer, mas se você toma a iniciativa de conversar, puxar a conversa, de sorrir, de reverenciar, faça isso. Né? Vamos ler juntos. Oração para agradecer a nova vida. É dessa forma que nós devemos receber o ano novo. Eis que desponta um novo dia. Quanta alegria, quanta graça divina. Agradeço profundamente a Deus, como também a todas as coisas do universo. Desperto ou adormecido, eu não poderia viver 1 minuto sequer se não houvesse a proteção de Deus. A luz do sol, o ar, a água, os alimentos, tudo vem de Deus, que me sustenta e que continuará sustentando-me sempre. Nesse início de um novo ano, agradeço a proteção que recebi até agora e desejando que neste ano também seja abundante a sua proteção. Prometo retribuir as graças recebidas, dedicando-me de corpo e alma à realização da missão a mim atribuída por Deus. Aí eu pulei um textinho, que está muito longo. Continuando, se somos prejudicados ou feridos por algo, é porque nos esquecemos do nosso aspecto verdadeiro, ou seja, da imagem verdadeira, no qual nós, os outros, os seres, somos irmãos, isto é, da mesma origem. Os sofrimentos são reflexos da desarmonia entre nossa mente e todas as coisas do universo. Por isso Deus nos ensina, reflexiona e reconcilia-te. Nasci para uma nova vida, é o raiar do novo dia, o passado já se foi,
e todas as pessoas se preenchem de nova alegria e cantam hinos de louvor. Por isso, o que eu falei aqui, de não ser indiferente, não ser indiferente. O mestre Seiichi Taniguchi, ele fala assim, que as pessoas, à medida que vão avançando a idade, muitas vezes perdem a emoção. E perder a emoção é envelhecer. Então nós temos que manter aquela espontaneidade que tinha uma criança. Você olha assim, a criança, o meu netinho caçula, quando vê alguma coisa, a sobrancelha dele vai lá em cima. É isso que é bonito, né? Essa espontaneidade de sorrir, de assustar, de ficar alegre. É isso que é maravilhoso. Ontem minha filha contou que, a outra filha, contou que o filho dela foi na primeira vez numa nova escola. E na volta, como é que foi, Heitorzinho? É meu xará, Heitorzinho, Heitor Aníbal, o nome dele. Como é que foi, Heitorzinho? Foi bom ou não? Mãe, foi bom, muito bom. Foram 4, 5 vezes, todo mundo que estava ao redor começaram a rir. Foi muito bom, mãe. Então é essa espontaneidade que nós devemos ter. No livro dos jovens o mestre comenta, agora vamos fazer uma auto-reflexão, para que 2020 seja maravilhoso. Você está mesmo grato com seu cônjuge? Quem não é casado, pensa nos seus pais, nos seus filhos. Mesmo não brigando, é suficiente? A orelha começa a arder, hein? Enquanto não abandonarmos o pensamento que diz, quero que seja assim, não estaremos com a mente dócil. Nós não estaremos com a mente dócil. Nós estamos agredindo, estamos impondo. De que adianta estar na Seitonê se não procura todos os dias proferir, sou feliz, sou grato a todas as coisas, tenho certeza que tudo vai melhorar, etc. Repetir constantemente isso. De agora em diante, sobre todos os aspectos, sobre todos os pontos de vista, vou? Isso mesmo, sinal que falaram várias vezes, tá? Sinal que repetiram. Continuando. Você está mesmo grato ao seu cônjuge? Já foi, né? Repetiu o texto. Palavras bondosas comovem mais as pessoas e calam fundo em seus corações do que repreensões enérgicas. Aliás, eu estou devendo um relato muito bonito de Sorocaba, de um senhor, é muito emocionante, muito bonito, muito interessante. Eu preciso lembrar de trazer a próxima aula. Quantas vezes eu proferi palavras de louvor hoje? E quantas vezes falei mal dos outros? Não é para equilibrar, não, é para deixar de falar mal. Aqui não é o yin yang para equilibrar, não, é para acabar com os pensamentos negativos. São muitas as pessoas que, após entrarem na Seitonê, após entrarem, no momento que entraram, praticavam com emoção o hábito de animar a mente. Mas com o passar do tempo, acabaram esquecendo esse hábito. Precisamos renovar, precisamos reciclar, precisamos voltar às origens, fazer aquilo com espontaneidade. Isso é uma coisa admirável do professor Katsumi Tokuhisa. Eu passei a preletor quando ele ficou 2 anos no Brasil, em 1968. O professor Tokuhisa era muito espontâneo, impressionante. Sempre sorridente, um homem que não sorria, lembra que era médico, diretor de hospital, e como ginecologista, o professor da faculdade falou, vocês não podem sorrir, porque vocês criam o hábito de sorrir e atendendo uma cliente que está fazendo algum tratamento ginecológico, vai pensar que o problema é dela, né? Então ele não sorria. E depois que ele deixou a medicina, ele falou, o maior presente que eu ganhei foi aprender a sorrir, voltar a sorrir normalmente. Então nós estamos, na verdade, no volume 22. Aliás, esse livro aqui, bem na página que eu caí, a página 196, não sei se dá para ver o rosto, né? O mestre fala sobre o estudo, as expressões faciais que mostram a personalidade da pessoa, como que é o temperamento, como que a pessoa é.
e quando o tipo de alimentação também que influi na pele, no rosto, e até mais se fala que japonês que come muito sashimi de atum, ficam aparecendo as pigmentações fortes, grandes, por causa do vermelho da carne. Então, aqueles que não comem muita coisa assim, também não ficam manifestando isso. Então, esse estudo fisionômico ajuda muito, porque eu lembro quando eu comprei, estava na empresa ainda, eu comprei uma casa, uma segunda casa, e o banco errou, graças a Deus para mim, para o meu lado, esqueceu de abater o fundo de garantia. E com isso eu ia receber o cheque inteirinho do fundo de garantia. Aí a pessoa que vendeu a casa para mim falou: você não quer investir na minha empresa? Olhei bem para o rosto dele, não dá para confiar. Conhecendo um pouquinho dos traços fisionômicos, não era confiável. E não era uma empresa que tinha ações na Bolsa de Valores, é uma empresa fundo de quintal. De repente, como é que todo fundo de garantia confiar numa empresa que sem garantia nenhuma? Olhei bem e falei: não, eu estou precisando do dinheiro. Eu realmente estava precisando para poder, que eu comprei a casa e precisando fazer uma reforma. Eu acabei fazendo a reforma com esse dinheiro fundo de garantia. Então, esse estudo assim, também ajuda muito você se autoconhecer. E também, muda também, de acordo com a mudança da mente, muda o estado, algumas partes do rosto também mudam, viu? Só lendo depois, vocês vão ver, quando tem sobrancelha assim, muito ralo, não sei, muito comprido, isso aqui, vocês vão ver depois. Página 22, da Verdade da Vida, página 15, da Verdade da Vida, volume 22. Segundo trecho. Acharam? Página 15. Segundo trecho. O bonzo Saigyo assim cantou em versos: não é amaldiçoando as nuvens que aparecerá a lua no céu. Se ficarmos olhando apenas as nuvens sombrias, nossa mente nunca se desanuviará. Acima das nuvens, a lua permanece clara e bela. Entenderam? O Cristo usava parábola, e aqui é uma espécie de parábola, não é? Não é amaldiçoando as nuvens que aparecerá a lua no céu. Não é xingando, criticando o filho, o cônjuge, que ele vai melhorar. Porque está bebendo, e fica xingando, criticando. Não é isso que vai fazer com que ele pare com o vício, ao contrário, vai aumentar. Se ficarmos olhando apenas as nuvens sombrias, nossa mente não vai se desanuviar. Se ficarmos olhando a mente sombria, nós não vamos ter uma mente clara, aberta, né? A mente amável, dócil. Nós vamos ficar só olhando, pensando em coisas negativas. Acima das nuvens, a lua permanece clara e bela. Da mesma forma, a pessoa com quem você tem problema pode parecer chata, isso, um monte de defeitos, mas no âmago da matéria, no âmago do corpo, existe um ser sumamente perfeito e maravilhoso. Você olha para a lua minguante, não é porque está aparecendo pedaços da lua que a lua seja daquela forma. A lua é redonda, mas não está aparecendo a imagem real da lua. Da mesma forma, a pessoa com quem a pessoa tem problema, se você ficar olhando somente os defeitos, você nunca vai ver a natureza divina dela. Ela nunca vai manifestar a natureza divina. E aquele caso de você ver a natureza divina, você pode simplesmente contemplar na meditação, ou então ler a suta para essa pessoa e vendo a natureza divina. Aquele caso que nós estudamos na Verdade da Vida 21, e eu usei aquele livro, dos dois livros em paralelo, Verdade da Vida 21 e Preleções sobre a Sutra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade. E lembra daquele caso, daquele senhor que o sobrinho, os pais do sobrinho começaram a reclamar para esse senhor da Seichonoye que o filho estava sumindo com algumas coisas da casa e vendendo e fazendo em más companhias e não estava trabalhando. E quando esse sobrinho ia na casa dele, também roubava algumas coisas para vender. Então ele estava, com certeza, envolvido com as pessoas drogadas.
Aí o que esse senhor fez? Como é que ele contemplou a imagem verdadeira dele? Lendo 1000 vezes a Sutra Sagrada. Então ele trabalhava numa empresa de ferrovia e só podia ler 3 por dia. Mas o dia que estava em turno, que tinha que trabalhar em turno e não poderia ler, então no dia seguinte ele lia 6 vezes, para compensar o que ele não leu no dia anterior. E quando foi chegando a 1000 vezes, o sobrinho parou totalmente com aquele vício de roubar, começou a trabalhar e o mais interessante, entregava um envelope do salário completo, sem abrir para a mãe, totalmente fechadinho, do jeito que ele recebia da empresa. Então, essa mudança de manifestar a natureza divina aconteceu porque alguém estava orando para manifestar essa natureza divina, certo? Então, o bonzo, aqui fala bonzo, mas o bonzo corresponde ao monge, um monge budista, né? Por extensão, membro da ordem, bonzo significa da ordem religiosa, equivale a um frade, equivale a um sacerdote. Então, no budismo fala bonzo, que é um monge budista, mas equivale a um sacerdote. Traduzindo a parábola do monge, não é obrigando e reclamando que a pessoa vai melhorar, a situação vai melhorar, mas não é apontando o defeito que vai melhorar. Então, dentro do lado virtude que ela tem, olhar um ponto bom e acreditar nessa natureza divina dessa pessoa. Na página 17, segundo o texto, diz: na essência, todas as religiões concordam com o princípio de que o mal não existe na criação de Deus. Porém, muitas erram a conclusão seguinte: a doença não é uma coisa má, pois ela vem de Deus. Aceitemo-la agradecendo. Fala que não existe, ao mesmo tempo fala que existe. Então, esse conflito, essa dualidade, esse pensamento antagônico que a pessoa não entendeu na verdade, não é? Se ela existisse, não desapareceria. A vida existe, por isso que ela não desaparece. Aquilo que existe é uma coisa momentânea, temporária, mas não é a existência real. O que existe é o que Deus criou. E somente o que Deus criou, que veio de Deus, é que existe verdadeiramente. O resto é imitação. O resto é imitação que não é verdade. Alegar, comentar que a doença veio de Deus é ignorar que ela é fruto da nossa mente consciente ou inconsciente. Como inconsciente? Como inconsciente? Inconsciente, você pode não estar pensando, mas você, de repente, um exemplo típico daquele caso que eu... até daquela senhora Jaci, cujo relato está no Eliminando Seu Caminho, que começou a ter doença no couro cabeludo, 32 anos sofrendo com a doença no couro cabeludo, que exalando mau cheiro, e médico nenhum curava, porque a causa não foi resolvida. E quando eu falei, o que aconteceu com a senhora e seu pai, quando na fase adolescente, na puberdade, quando tinha os seus 11 anos de idade, e na hora ela falou, uma surra que eu levei do meu pai. Na hora ela lembrou, mas ela tinha esquecido. Então, o consciente, ele é inteligente. Pensa, raciocina, faz o planejamento, mas tem memória curta o consciente. Mas o subconsciente não esquece de nada, está tudo registrado. Ela tinha esquecido desse detalhe da briga com o pai, né? Da mágoa, do ódio que tinha do pai, porque levou uma surra quando já estava crescida. Mas quando eu falei, o que aconteceu? Na hora o subconsciente respondeu. Na hora veio na mente. Então, o fato que tinha esquecido veio à tona. Igual você pegar um copo com água com gás, por exemplo, você está vendo uma bolinha, você pega a caneta, dá uma cutucada, a bolinha sobe. Estava lá no fundinho do subconsciente. Lembrou, subiu. Veio à tona. O consciente tomou conhecimento. O consciente lembrou de um fato que ele tinha esquecido. Isso chama-se catarse, né? Em psicologia. E na Seichōen nós chamamos de purificação. Lembrou, imediatamente perdoe. Aí o problema desaparece. E assim ela ficou curada. Tá bom? Muito obrigado. Acabou o tempo.